Olá, meus amigos, vindo aqui com vocês para dar prosseguimento a esse projeto do MatrizTube. E a minha conversa hoje aqui contigo é muito rapidinha, tá? Só para poder fazer com vocês um diálogo aqui entre o surgimento da sociologia e o contexto histórico do mundo moderno. E aí nós poderíamos começar com duas perguntinhas básicas, né? Por que no século XIX, autores como Comte, como Durkheim, vão sustentar essa bandeira de que era preciso criar uma nova ciência? Por que para muitos autores, né, contemporâneos, o surgimento da sociologia no século XIX é entendido como uma verdadeira resposta intelectual aos problemas produzidos na modernidade? Então, a ideia central é você perceber o seguinte: no mundo moderno, você tem, por exemplo, o processo de afirmação do sistema capitalista de produção. E aí não esqueçam que essa afirmação do capitalismo, ela se faz a partir do desenvolvimento de uma série de transformações que vão ocorrer em várias dimensões. A dimensão social, na dimensão econômica, a dimensão política, a dimensão intelectual e até mesmo cultural. Então, é muito comum nos livros didáticos de sociologia, muito comum nas apostilas em geral, nas próprias aulas de sociologia, né, quando vão trabalhar esse tema introdutório que é o surgimento da sociologia, é muito comum se fazer referência entre essas várias transformações à Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa eles aparecem aí como tópicos extremamente importantes para o surgimento da sociologia. É como se essa dupla revolução tivesse tido um papel extremamente fundamental para a afirmação, para o surgimento das ciências sociais. E a questão que se coloca aqui é: por que Revolução Industrial e Revolução Francesa, que são faces, né, dessas várias transformações no mundo moderno, por que elas são entendidas como importantes para o surgimento da sociologia? Vejam só, nas aulas de história, até mesmo de geografia, é possível perceber, os professores, quando eles estão discutindo Revolução Industrial, as várias mudanças, né, que a Revolução Industrial acabou engendrando na sociedade. Mudanças que não se limitam só ao campo econômico, ao campo da produção. Não são mudanças que representam, gente, só o surgimento da máquina, a utilização dela no processo de produção. Não é só isso. Nós estamos falando de um processo amplo de transformações que atinge a relação campo-cidade, atinge a relação do homem com a natureza, atinge o plano das sociabilidades. Quando você cita, por exemplo, a Revolução Francesa, você tem, com o processo revolucionário na França, você tem não só a propagação, né, de novos ideais, não só a propagação de novas ideias que vão surgir como fundamento importante para o ordenamento jurídico do mundo moderno, mas você está falando também de transformações que se dão no âmbito político, né? É uma forma de governo que está sendo superada, é uma nova forma de organização social. Então, a questão seria: peguem as aulas de história e tentem perceber, por exemplo, como é que essas várias mudanças que foram produzidas tanto pela Revolução Industrial quanto pela Revolução Francesa, de que essas mudanças estão contribuindo decisivamente para tornar a sociedade cada vez mais complexa. E aí, quando eu digo assim, tornar a sociedade cada vez mais complexa, o que isso significa? Significa dizer que nós estamos falando de uma sociedade que no mundo moderno ela vai apresentar uma maior densidade material, né, que é uma expressão muito utilizada pelo Durkheim, maior densidade material, que seria exatamente o aumento da população, uma maior densidade moral, né, você passa a ter então a ampliação, né, e uma intensificação dos próprios laços sociais. Você tem uma sociedade que passa a ser palco também da intensificação de conflitos, né, da expansão das desigualdades. Então, se vocês pegarem, por exemplo, nas aulas de história, quando o professor diz que há uma significativa mudança na relação campo-cidade, então os professores, tanto de história quanto de geografia, eles devem mostrar para vocês como é que o espaço urbano ele passa a ser palco, né, de novas sociabilidades. E aumento de problemas como o alcoolismo, a prostituição, a marginalidade, a criminalidade, o próprio suicídio. Então não é à toa que o Durkheim, né, ele dedica-se a um estudo, né, sobre o suicídio propriamente dito. Então nós estamos exatamente pensando esse momento. O mundo moderno
que marca a afirmação do capitalismo, ele se faz a partir de uma série de transformações que vão ocorrer nessas várias dimensões e que tornam a sociedade exatamente o palco de uma nova realidade. Então, quando essa dupla revolução contribui para tornar a sociedade mais complexa, é nesse momento que os intelectuais do século XIX, eles passam a estar diante dessas situações. Então, para eles, há necessidade de responder a essas novas situações. Para esses intelectuais, existe a necessidade de compreender por que a sociedade muda, como ela muda, como é possível existir a sociedade. É isso que eu queria que vocês passassem a entender. Em função dessas várias mudanças, essas perguntas se colocam, essas novas situações. Essas mudanças advindas com o mundo moderno, elas passam a exigir não só explicações, mas também explicações e soluções. Então, esses teóricos no século XIX, eles estão diante exatamente dessa nova realidade. Por isso que, nesse momento, você passa a ter exatamente esse discurso de que há necessidade de criação de uma nova ciência. Há necessidade de você buscar compreender o desenvolvimento da sociedade, o seu funcionamento, o que produz o conflito, o que produz o equilíbrio. Então, rapidamente aqui, eu quero retomar então a ideia inicial da qual eu comecei o vídeo, para que vocês possam exatamente chegar a uma das possíveis respostas aí. Se Revolução Industrial e Revolução Francesa, que não são as únicas, hein? Mas que fazem parte dessas várias mudanças, se elas tiveram um papel importante para o surgimento da sociologia, é porque elas contribuíram para tornar a sociedade um verdadeiro objeto de estudo. Então é por isso que o nascimento da sociologia, é por isso que a ideia de se criar uma nova ciência que tome o social como objeto de estudo está diretamente ligado ao mundo moderno. Por isso olhar a sociologia como uma resposta intelectual aos problemas da modernidade. Agora, nos próximos vídeos, o que a gente vai fazer? Mostrar para vocês, cada passo, como é que essas mudanças contribuíram para a afirmação da sociologia propriamente dita. Não resumir o surgimento da sociologia só a transformações de caráter político, social ou econômico. A gente vai ver que um papel extremamente importante aí foram as mudanças intelectuais. Porque, olha só, pensa comigo. Para os teóricos fundadores da sociologia, a gente vai poder perceber isso lá no positivismo, quando eu for discutir com vocês. Para esses teóricos fundadores, o surgimento da sociologia não deveria se apresentar como qualquer forma de conhecimento. Quando eles falam é preciso criar uma nova ciência, é porque já fica claro que a proposta aí é de que você tenha, de fato, um olhar sobre o social, mas um olhar que venha se embasar dentro de uma perspectiva de cientificidade. Então, se no século XIX existe a proposta de criação de uma nova ciência, essa proposta só é possível porque a ideia de ciência já existia, porque a ideia de método já estava consolidada. Então, eu vou mostrar para vocês num outro vídeo a importância das transformações intelectuais no mundo moderno, desde a Revolução Científica, a consolidação do método científico como um elemento que foi fundamental também para essa proposta. Então, eu encerro aqui esse primeiro encontro com vocês para que vocês possam exatamente compreender a relação que existe entre o surgimento da sociologia e o mundo moderno. Daqui para frente, vamos trabalhar cada vídeo para consolidar esse nosso entendimento. Tudo bem? Espero vocês até a próxima. Tchau, tchau.